aí, gente, beleza? Então vamos para a nossa revisãozinha de fatoração para calcular alguns limites, né? Muitos limites quando daquele tipo 0 sobre 0, a gente vai precisar fatorar para conseguir resolver eles. Então essa aula é preparada para revisar esses principais tipos de fatoração. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Ó. São alguns tipos de fatorações que a gente vai revisar, que são os principais. São 7 tipos. Então essa aula vai ser um pouquinho mais longa que as outras. Vai ter... Primeiro a gente vai começar com os mais simples, né? Então a fatoração por fator comum, depois por agrupamento, diferença de quadrados, quadrado perfeito, soma e diferença de cubos, cubo perfeito e trinômio de segundo grau. Os que mais aparecem, tipo de fatoração para a gente, é mais o fator comum, agrupamento, essa diferença de quadrados aparece bastante também, e esse trinômio de segundo grau. Esses outros, o 4, o 5 e o 6 aqui, aparecem mas um pouco menos do que os outros. Então a gente vai revisar todos eles através de exemplos. A gente vai fazer 2 exemplos de cada um. Na verdade, a ideia é eu fazer um exemplo, né, explicar, lembrar para vocês como é que é, e aí vocês tentam fazer o segundo. Dá um pause no vídeo e tentam fazer o segundo. Aí eu resolvo em seguida. Beleza? Então vamos lá. O primeiro exemplo, que é de fator comum, são 2 expressões para a gente fatorar. Ó. Então eu tenho... Aliás, primeiro de tudo, o que é fatorar? Fatorar é transformar em fator. O que é um fator? Um fator é um dos termos que está multiplicando. Na verdade, é transformar em multiplicações. Então a gente tem, por exemplo, aqui uma soma de 2 parcelas, 3x² e 6xy. E a gente quer transformar isso num produto. Isso é fatorar, transformar em produto. Essa técnica do fator comum consiste em pegar o que tem em comum nas parcelas, que está na expressão, e colocar em evidência. Você já deve ter visto bastante isso. Então, nesse caso aqui, ó, o 3x² mais 6xy. Elas são 2 parcelas que têm em comum, primeiro, o fator 3, porque aqui aparece um 3 e aqui aparece um 6xy, então significa que o 6 é um 3 vezes 2. Então, aparece um 3 nessa parcela aqui. O x aparece nas duas, o y não, o y aparece só na segunda, então ele não está em comum aos dois. Então, vamos colocar primeiro aqui o que está em comum às duas parcelas. É o 3 e é o x. E aí a gente vai multiplicar pelo que falta para cada uma das parcelas. 3x, para chegar em 3x², falta multiplicar por um x. Então a gente coloca dentro do parênteses aqui, ó, um x. Depois, o 3x para chegar em 6xy é só multiplicar por 2 para chegar no 6 e pelo y. Então, a gente chegou numa multiplicação de 3x por x mais 2y. Se você fizesse a distributiva, você voltaria na expressão. Eu costumo até falar que fatorar por fator comum é como se fosse uma distributiva na maneira invertida, né? Então, você pensa na distributiva de modo inverso. A minha letra está ficando meio feia aqui, porque eu estou testando a minha mesinha digitalizadora. É a primeira vez que eu estou usando, então pode ser que não fique muito bom a letrinha, mas eu acho que vai ficar legível. Beleza? Então tentem fazer o segundo exemplo aí, a letra B, do exemplo 1, que também é por fator comum. Pausa o vídeo e tenta. Espero que você tenha tentado. Então vamos lá. Ó. Nesse caso eu tenho 3 parcelas que a gente precisa fatorar, tentar transformar em multiplicações. O que tem em comum nessas 3 parcelas? Primeiro, todas são pares. Tem um número par multiplicando. Então, todos são múltiplos de 2. Então, eu posso colocar 1, 2 em evidência. O que mais? Todos apresentam x. Aqui tem um x ao cubo, aqui tem um x ao quadrado, e aqui tem um x elevado a 1. Quando a gente vai colocar em evidência, a gente coloca o x com a menor potência. Nesse caso, o x elevado a 1 é a menor delas. E aí a gente abre parênteses para colocar o que precisa para chegar em cada uma das parcelas. Né? O 2x, eu preciso multiplicar pelo quê para chegar em 2x ao cubo? Por x ao quadrado, né? Que aí na hora que eu multiplicar, se somar os expoentes ali, beleza, chegaria em 2x ao cubo. Pois mais 2x para chegar em 4x²,
Para chegar no 4, preciso multiplicar por um 2. E para chegar no x², preciso multiplicar por um x. Então aqui vem um 2x. E por fim, de 2x para chegar em 6x, é só multiplicar por 3, né? Então, mais 3. Então, essa é uma fatoração. Depois, o que tem aqui dentro desse parênteses aqui, a gente até poderia tentar fatorar, melhorar um pouco a fatoração, mas a gente vai ver lá no final como poderia ser feito. Se é que dá, né? A gente precisa ver se nos reais dá para fazer, mas talvez dê para melhorar essa fatoração ainda. Por enquanto, é só isso que eu queria mostrar para vocês, de fator comum. O segundo tipo de fatoração que eu vou mostrar para vocês é o agrupamento. Esse agrupamento é como se fosse uma aplicação do fator comum várias vezes, certo? Por quê? Olha só, esse item A. Eu tenho uma expressão com 4 termos. Esses 4 termos que aparecem ali, eles não têm nenhum fator em comum aos 4. Né? Por exemplo, esse primeiro fator deles é o A e o X. Aqui até tem o A, não tem o X. E aqui só tem o X, não tem o A. Aqui só tem o Y. Então não tem nenhum fator que aparece em comum aos 4. Então a gente não consegue aplicar a técnica anterior. Mas, repare no seguinte, ó, se eu pegar só as duas primeiras expressões, eu tenho o A em comum. Pensando só nas duas primeiras parcelas, ó. A que multiplica x mais y seria, né? Se você fizesse distributiva, ficava ax e a y, que é o que está aqui. Agora eu vou pegar só as duas últimas parcelas. Então, mais, o que tem em comum entre eles é o número 2. Que para voltar naquela expressão é só multiplicar também por x mais y. Certo? Se você fizesse a distributiva, voltava aqui. Agora reparem, na hora que eu fiz esses dois fatores comuns, acabou acontecendo de ter um fator comum entre essas expressões que apareceram aqui, ó. É o x mais y. Esse x mais y apareceu duas vezes. Então, pensando nessa expressão agora, eu posso colocar o x mais y em evidência. Ele é um fator, né? Afinal de contas, ele é parte de uma multiplicação, em comum as duas expressões. E o x mais y, para chegar nessa primeira parcela, falta multiplicar pelo a. E o x mais y, para chegar na segunda parcela, falta multiplicar pelo mais 2. Então pronto, ó. Então essa expressão aqui acabou ficando uma multiplicação, ou seja, a gente fatorou. Se você fizesse a distributiva, ou seja, x vezes a, x vezes 2, y vezes a, y vezes 2, você voltaria naquela expressão inicial. Beleza? Tentem vocês fazer uma fatoração para o item B. Nesse caso, a gente vai usar também a técnica do agrupamento. Pausou o vídeo, tentou, né? Então vamos lá. Ó. Nesse caso, de novo, eu não tenho nenhum fator em comum. Sempre tenta. A primeira coisa quando você vê uma expressão é tentar resolver por fator comum, que é o que mais aparece, é o mais simples também. E nesse caso, eu não tenho um fator comum. Porque, por exemplo, em todos aparecem x menos no último, então eu não posso colocar o x em evidência para fatorar, certo? Esses três últimos são pares, mas o primeiro não tem um número 2 ali multiplicando, então também não dá para colocar um 2 em evidência. Então não dá para fatorar nesse caso com o fator comum. Mas vamos tentar fazer por agrupamento. Vamos pegar de novo as duas primeiras parcelas aqui só, por enquanto. Esses dois aqui. Eu consigo colocar um x² em evidência. Certo? Os dois apresentam x e a menor potência dele é o x². Então é o que a gente coloca em evidência. x², para chegar em x ao cubo, basta multiplicar por x. x² para chegar em menos 2x², falta multiplicar por menos 2. Beleza. E agora as duas parcelas finais. Eu tenho... Os dois são pares, né? Os dois são múltiplos de 2 aqui. Múltiplos de 2 não, né? Apresentam um fator 2. Eu não sei quanto vale o x, né? Essa coisa de multiplicidade a gente só vê com o número inteiro. Mas eu posso colocar o 2 em evidência. 2 em evidência. E aí, o 2, para chegar em 2x, eu tenho que multiplicar por x. E o 2, para chegar em menos 4, eu preciso multiplicar por menos 2.
E aí de novo o que apareceu? X menos 2 apareceu aqui na primeira e o x menos 2 apareceu na segunda, ou seja, posso colocar em evidência. X menos 2. X menos 2 que multiplica o quê? Para chegar na primeira parcela, eu preciso multiplicar por x ao quadrado. E para chegar na segunda parcela, eu preciso multiplicar por mais 2. Pronto. Está fatorado. Transformei isso aqui, essa expressão inicial, numa multiplicação. Se você fizer a distributiva, se conferir uma fatoração, basta fazer a distributiva e ver se volta no inicial. Beleza? Então, esse foi o caso de agrupamento. Terceiro tipo de fatoração, diferença de quadrados. Sempre que aparecer para você uma expressão que tem essa carinha aqui, ó, é uma coisa ao quadrado menos, tem que ser menos. Com mais não tem fatoração. Menos outra coisa ao quadrado. Você sempre consegue fatorar como sendo a subtração, a diferença entre eles, sem os elevados ao quadrado, né, multiplicado pela soma. Esse é um tipo de fatoração bem simples. Se você fizer a demonstração de que isso é válido, é só você fazer a distributiva aqui, você vai ver que vão ter termos que vão se cancelar e vai voltar nisso aqui. Como aqui é só uma revisão, então não vou fazer isso. Vamos só usar essa relação aí. Item A. Aqui eu tenho x ao quadrado menos 9. Não dá para usar fator comum, não dá para usar agrupamento, aí a gente tenta por diferença de quadrados, né? X quadrado menos 9 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 3 ao quadrado, né? O 9 é um 3 ao quadrado. Você tem que enxergar uns quadrados às vezes, né? Ou seja, é uma diferença de quadrados. O nosso A é o x e o nosso B, dessa formulinha aqui de cima, é o 3. Então é só trocar lá, ó. É só fazer a soma multiplicada pela diferença, ou a diferença pela soma, tanto faz. Então aqui ficaria x menos 3, que multiplica x mais 3. Pronto. Está fatorado. Se você fizer a distributiva, de novo, você voltaria aqui. Tentem fazer o item B. Espero que tenham tentado. E eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. O 81, se vocês perceberem bem, é a mesma coisa que um 9 elevado ao quadrado. E o x à quarta é nada mais é do que um x ao quadrado, né? Certo? X ao quadrado. Então, isso é uma diferença de quadrados. É o 9 elevado ao quadrado menos o x quadrado elevado ao quadrado. Então, o nosso A é o 9 e o nosso B é o x quadrado, daquela expressão de cima. Então, é só aplicar. Vai ser uma soma multiplicada por uma diferença. Ou uma diferença por uma soma, tanto faz. Certo? Até coloquei os parênteses aqui já. Ó. Então, primeiro, 9 menos x quadrado. 9 menos x ao quadrado, multiplicado pela soma, 9 mais x... 9 mais x ao quadrado. Está fatorado. Só que essa fatoração tem como melhorar ainda. Por quê? Dentro desse primeiro parênteses aqui, ó, apareceu outra diferença de quadrados. 9 menos x quadrado é a mesma coisa que 3 ao quadrado menos x ao quadrado. É outra diferença de quadrados. Então eu posso melhorar essa fatoração. Aquele primeiro parênteses é uma expressão que eu posso fatorar como sendo 3 menos x que multiplica 3 mais x. E aí mantém o outro que já estava lá, né? O 9 mais x ao quadrado. Isso aqui mantém. Porque é uma soma de quadrados, mas para a soma de quadrados a gente não tem uma fórmula para fatoração. Esse primeiro era uma diferença de quadrados, bem parecido com o item A, inclusive, né? Só inverteu a ordem. E aí a gente conseguiu melhorar, então. Pronto, se você fizesse a distributiva, você voltaria nessa primeira equação aqui, na primeira expressão. Beleza, gente?
Então esse foi o segundo tipo de fatoração. O quarto tipo, aliás, né, é um quadrado perfeito que a gente fala. Aqui eu coloquei a fatoração no sentido inverso. Em vez de estar fatorando, eu estou abrindo a expressão. Então eu estou pegando o a mais b, né? Então é uma soma de duas variáveis aqui, duas incógnitas, e elevado ao quadrado. É um quadrado de uma soma. Quando a gente tiver uma coisa assim, a gente pode sempre fazer o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, esse é o desenvolvimento. O que interessa para a gente mais é o contrário, né? Como isso aqui é uma igualdade, você pode falar que essa soma ao quadrado é igual a essa expressão, e o contrário também. Essa expressão você pode fatorar como sendo a mais b ao quadrado, que é o que vai interessar mais para a gente. Se fosse a menos b ao quadrado, fosse um menos aqui, a expressão seria quase igual, ó. Só muda o menos no termo do meio, né? Continua sendo a quadrado positivo e b quadrado positivo. Só o menos 2ab que vai mudar, que aqui era mais. Beleza? Reparem a diferença dessa fatoração para a anterior. A anterior eu tinha uma subtração, uma diferença de dois números elevados ao quadrado. Cada um deles estava elevado ao quadrado separadamente. Aqui não. Aqui primeiro você tem a subtração e o resultado disso, então por isso está entre parênteses, você eleva ao quadrado. Então essa expressão é um pouquinho diferente. Beleza? Vamos fazer o item A e o item B aí. O item A não é para fatoração, né? Para fatorar, é mais para a gente desenvolver. A gente vai desenvolver a expressão e no item B é só que a gente vai fatorar ela, né? Então vamos lá, ó. O x mais 2 ao quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, né? Esse primeiro e segundo que eu falo é primeiro e segundo termos, né? Mais o quadrado do segundo. É como se o meu a fosse o x e o meu b fosse o 2. E isso eu posso dar uma ajeitadinha na expressão, ficar mais bonitinha. Então fica x quadrado. Aqui o 2 vezes 2 fica 4, né? Então mais 4x. 4x mais 2 ao quadrado ali, que era 4. Tá sumindo isso aqui? Não sei, não. Mas beleza, vamos lá, vamos tocar o barco. Então pronto, desenvolvi a expressão. Então do mesmo jeito que eu posso falar que o x mais 2 ao quadrado é isso, se eu tivesse essa expressão aqui num limite, por exemplo, às vezes poderia ser interessante fatorar, e você poderia falar que era igual a essa expressão aqui. Ó. Por que eu falo que isso aqui é uma expressão fatorada? Porque x mais 2 ao quadrado é a mesma coisa que x mais 2 vezes x mais 2, ou seja, um produto. Beleza? No item B, essa sim, essa a gente vai ter que fatorar. É que agora a gente está no tópico de quadrado perfeito, então tudo leva a crer que a gente vai ter que usar esse método para fatoração. Mas a minha sugestão para vocês é, sempre tentem fazer primeiro as anteriores, que são as mais comuns. Tenta ver se tem fator comum, agrupamento, diferença de quadrados. Nesse caso aqui, ó, não tem um fator comum a todos. Aqui, por exemplo, o último termo só tem B. E o primeiro termo só tem o A e o 4. Então não tem um comum entre eles, entre o primeiro e o último, por exemplo. Então não dá para fazer fator comum. Agrupamento, normalmente também a gente precisa de 4 ou mais expressões para conseguir fazer. Diferença de quadrados não aparece também, então vamos tentar fazer por quadrado perfeito. Tudo me indica que isso aqui tem que ser o quadrado de alguma coisa e isso aqui tem que ser o quadrado de outra coisa. Quando eu vou fazer o quadrado perfeito, eu tento fazer meio que por teste. Eu acho mais fácil. Eu faço o seguinte, ó. Eu suponho, será que isso é igual? O que é elevado ao quadrado dá 4a ao quadrado? Bom, para dar elevado o 4 ser alguma coisa ao quadrado, tem que ser o quadrado do 2. Do 2. E o a ao quadrado, então 2a. 2a. Se eu fizer 2a elevado ao quadrado, ficaria o 4a ao quadrado. E para chegar em b ao quadrado, é o b. Aí eu falo, será que é isso mesmo? Como é que eu faço? Aí eu tento fazer o desenvolvimento, eu tento voltar para cá. Eu acho mais fácil desenvolver do que fatorar nesse caso.
Então eu vou por suposições e testo. Então o quadrado do primeiro é 4a ao quadrado, que é o que está aqui. Depois, ó, o termo do meio é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2a dá 4a, vezes b, 4ab. Ó, bateu o que tem aqui no meio. Ó. Mais o quadrado do segundo, b quadrado, que é o que está aqui, então tá certo. Essa é a fatoração dessa expressão aí. Eu sempre tento fazer por testes, beleza? Eu suponho, vejo se dá certo e faço o desenvolvimento mentalmente aqui, né, para ver se bate com o termo central. Por que eu coloquei mais aqui? Porque eu vi que aqui era mais já, né? Eu já testei com mais. Se fosse menos aqui, eu teria colocado menos dentro desse parênteses. Beleza? Então vamos para o próximo. O exemplo 5. Quinto tipo de fatoração. São 7. A gente vai fazer, nesse caso, soma e diferença de cubos. Estava verificando uma coisa aqui. Soma e diferença de cubos. Quando a gente tem um número elevado ao cubo, mais outro número elevado ao cubo, a gente pode pensar no seguinte. Isso aqui vai ser resultado de uma soma. Então, a ao cubo mais b ao cubo é uma soma multiplicado por essa expressão aqui. Ó. É a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. Ela pode ser um pouquinho complicada até de guardar. Ela é quase igual àquela quadrado perfeito que a gente viu agora, né? A única diferença é que aqui tinha um 2, nessa expressãozinha aqui, menos 2ab, né? Aqui mais 2ab. Então a gente tem que ficar atento com isso. Mas é até que relativamente fácil guardar. Se eu estou fazendo... e outra coisa. Nessa soma e diferença de cubos, você pode, como eu coloquei aqui, pode ser com soma de valores ao cubo e subtração de valores ao cubo. Lá nos quadrados que a gente fez no terceiro tipo, era só diferença de quadrados. Aqui tem por soma e por subtração. Então vamos lá. Ó. A expressão é essa, muda só o sinal de uma para outra, né? Mas o bom é que aqui quando é mais, aqui é mais também. Quando é menos, aqui é menos. E aqui que é o sinal que é o contrário. Ó. Quando aqui é mais, aqui é menos. Quando aqui é menos, aqui é mais. Certo? Só isso que muda. E o b quadrado, o a quadrado, essas coisas são todas iguais nas duas expressões. Então a soma e a diferença é quase igual. Vamos fazer a fatoração desses dois casos aqui. Item A e item B. Eu vou fazer o A, aí vocês pausem o vídeo e tentem fazer o B. Então, x ao cubo mais 27. Primeiro eu preciso enxergar o 27 como sendo 3 ao cubo. Certo? 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. E aí, enxergando isso, eu vejo que é uma soma de dois cubos. O x, que está elevado ao cubo, e o 3, que está elevado ao cubo. Então, o primeiro, como se o x fosse o a e o 3 fosse o b, né? Então, vou usar aquela primeira expressão aqui, ó. Ficaria x mais 3, que multiplica. Aí eu vejo o que está lá na expressão. A ao quadrado, então é o primeiro termo ao quadrado, né? Então, no caso, x. X ao quadrado. Menos, aqui é sempre o sinal contrário do que está aqui. AB, que vem aqui na expressão, né? AB são os dois termos. Então, x e 3, ou seja, 3x. 3x. E depois vem o quadrado do segundo, no caso nosso é o 3. Então, mais 3 ao quadrado. Vou colocar 9 direto aqui já, tá? Opa, por que não tá indo? Aí. 9. Pronto. Tá fatorado. Então esse é um dos métodos de fatoração que a gente está vendo. Tentem fazer o item B, ver se vocês conseguem. Uma dica, se vocês não conseguiram ver, é ver que o 125 é 5 ao cubo. Então, ou seja, uma diferença de cubos, né? A gente usaria a segunda expressão ali. Bom, usando ela, espero que vocês já tenham tentado. Então ficaria a diferença, então, já que é 5 ao cubo menos x ao cubo, então ficaria 5 menos x. 5 menos x, que multiplica
Agora eu venho o quadrado do primeiro, ou seja, 25. 5 ao quadrado, né? Aí aqui vem sempre o sinal contrário. Então, mais. Aí vem o 1 vezes o outro. 5 vezes x. 5x. 5x. Mais o quadrado do segundo, x quadrado. Pronto. Está fatorado. Então esse é outro método de fatoração para a gente aí. Conseguir transformar a expressão que era uma subtração ou uma soma numa multiplicação no final das contas. Beleza, gente? Então esse foi o quinto tipo. Vamos para o próximo. Tentar agilizar um pouco mais essa aula aqui. Cubo perfeito. De novo, é o mesmo esquema daquele quadrado perfeito que a gente viu agora há pouco. Eu tenho aqui no caso uma soma de dois valores, a e b, e elevado ao cubo depois. Então um pouquinho diferente do anterior, né? O anterior tinha o a ao cubo e o b ao cubo. Aqui é a soma que está elevada ao cubo de uma vez só. Olha como é que a gente faz. A gente faz o cubo do primeiro, esse aqui é um pouquinho mais chato. Cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Depois 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, 3ab quadrado, mais o cubo do segundo. Certo? Então, e se fosse menos? O cubo do primeiro só vai mudar sinal. Ó. Aí aqui vai vir menos 3 ao quadrado b, ou seja, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Depois 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. O sinal fica invertido, né? Mais, positivo, negativo. Positivo, negativo. Tudo bem? Quando é mais, é tudo mais. Quando é menos, aqui fica invertendo os sinais. Certo? Então vamos lá. Ó. Vamos tentar fazer o primeiro aqui. Ah, e lembrando, esse modo de vir é um desenvolvimento da expressão, vindo da esquerda para a direita. O que a gente vai precisar normalmente é o contrário, né? É a gente ver essa expressão maior e tentar fechar ela num cubo perfeito. É difícil de ver, não é uma fatoração simples de enxergar normalmente, não. Mas é bom a gente pelo menos dar uma lembrada para às vezes a gente vai ter que usar. Aqui eu coloquei duas expressões, ó, a primeira é para a gente desenvolver e a segunda é para a gente fatorar. Então vamos lá. O x mais 2 ao cubo é a primeira expressão aqui, né? Uma soma elevada ao cubo. Então vem o cubo do primeiro, x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. X ao quadrado vezes o 2. Mais, nossa, a letra está horrível, né? 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Então vem x vezes 2 ao quadrado, mais o cubo do segundo, 2 ao cubo. Aí só para ficar mais bonitinho, vamos dar uma simplificadinha aqui, ó. O x ao cubo é x ao cubo mesmo, não tem jeito, né? Aí aqui, ó, essa segunda parcela, que é 3 vezes x quadrado vezes 2, o 3 vezes 2 fica 6. Então fica 6x quadrado. O x quadrado. Mais... Aqui 2 ao quadrado é 4, que multiplica por 3 fica 12. Então aqui fica 12x. Mas tá chato esse negócio aqui, hein? Olha. 12x mais o 2 ao cubo, que é 8. Pronto. Esse é o desenvolvimento dessa expressão x mais 2 ao cubo aqui. Beleza? Nessa de baixo, ó, vou colocar aqui para não ficar tudo encavalado com o de cima. É o contrário, a gente tem a expressão desenvolvida e eu quero tentar fazer a fatoração dela. Tentaria primeiro fator comum, agrupamento, todo esse tipo de coisa. Às vezes até dá para fazer um agrupamento aqui, dependendo de como fosse fazer. Mas teria que somar e subtrair termos, é uma coisa que é mais difícil de pensar.
mas a gente ia chegar no final das contas num cubo perfeito. Então eu vou fazer o mesmo tipo de raciocínio que eu fiz com o quadrado perfeito. Primeiro eu vou supor. Eu vou pegar o primeiro termo, os dois que são cubos, né? É que aqui está na ordem já, né? Mas às vezes pode ser que não esteja. Mas vamos pegar os dois termos que são cubos perfeitos. O a ao cubo e o menos 27. Por que o 27 é um cubo perfeito? Porque é 3 ao cubo. Então, eu vou supor que essa expressão é a. E aí, como eu estou vendo que tem sinais de menos, eu vou pensar que é um menos 3 ao cubo. E aí eu vejo, na hora que eu desenvolver isso, eu volto nessa expressão. Eu costumo pensar assim, é mais fácil de ver se a fatoração está certa. Vamos ver. O cubo do primeiro, a ao cubo. Checado. Depois seria 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Então, 3 vezes a quadrado vezes 3. 3a quadrado vezes 3 dá 9a quadrado. Está aqui, ó, com menos. Aparece. Então, tá beleza. Depois, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Então, seria 3 vezes a vezes o quadrado de 3, que é 9, né? 3 vezes a vezes 9, 27a. Bate aqui, ó. E, por fim, o cubo do segundo. 3 ao cubo, 27. Bateu tudo. Então, pronto. Essa expressão toda aqui fatorada seria um a menos 3 ao cubo. Beleza? E, por fim, o último tipo de fatoração que a gente vai ver é o trinômio do segundo grau. Esse aparece até que frequentemente também para a gente tentar resolver, né, em limites. E não é difícil, não. Basicamente, ó, é uma fatoração de uma função do segundo grau. Então, se você tem lá um ax quadrado mais bx mais c, se você tem essa expressão, que a gente chama de trinômio do segundo grau, você sempre pode fatorar isso como sendo, ó, a, que esse a é o termo que está multiplicando o x quadrado aqui, ó. Aí o que está dentro do parênteses, ó, x menos x1, x menos x2, nada mais é do que o x1 e x2 são as raízes dessa equação se tivesse igualado a zero, né? Então, se você igualar isso a zero, aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Descobre as raízes dele. Por Bhaskara, por soma do produto, vê o jeito que você acha mais fácil. Você achou as duas raízes? Beleza. X menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, multiplicado pelo a. Onde a é a gente chama de coeficiente líder, é o que multiplica o x quadrado. Beleza? Essa é a fatoração. Então, vamos primeiro aqui no item A. X quadrado menos 5x mais 6. Então, a primeira coisa que teria que fazer, pensando no trinômio do segundo grau, é tentar descobrir as duas raízes dessa expressão. As duas raízes. Se você igualasse a zero, isso não vou fazer. Isso aqui é só uma equaçãozinha do segundo grau, né? Iguala a zero, você vai ver que as duas raízes vão ser 2 e 3. Eu penso por soma e produto, por isso que dá para ir mais rápido. Ó. Eu precisaria pensar em dois números que a soma é 5. Né? Lembra que a soma das raízes é menos b sobre a. Então, menos b sobre a seria 5. Então, a soma tem que dar 5 e o produto é c sobre a. O produto teria que dar 6. E os números que satisfazem isso é o 2 e 3. Então, essa fatoração, pelo que a gente viu lá em cima, é a. No nosso caso, o a é o que multiplica o x quadrado, é 1. Então, não preciso nem colocar. Aí vem x menos uma raiz, x menos 2, que multiplica x menos... Opa! X... Vou dar um Ctrl Z aqui. Seria x menos 3 nesse caso. X menos 3. Pronto. Se você fizer o desenvolvimento aqui, né? Distributivo e tal, você vai ver que vai dar isso aqui exatamente. Tentem fazer o item B vocês. Tentou? Beleza. Estou sempre supondo que vocês estão tentando, hein? Então, a primeira coisa é descobrir as raízes dessa expressão. Pode igualar a zero e fazer por Bhaskara ou por soma produto. Então, vamos tentar fazer por soma produto aqui.
A soma tem que ser menos B sobre A. Menos B é 6 sobre A, que é 2. 6 sobre 2 é 3, né? Então a soma tem que dar 3. Vamos guardar de cabeça. A soma tem que dar 3. E o produto é C sobre A. Menos 8 sobre 2. Menos 8, vou colocar aqui na verdade, ó. A soma tem que dar 3. E o produto seria menos 8 sobre 2, que é menos 4. Nossa, tá chato essa mesinha aqui. Menos 4. Consegue pensar em dois números que somados dão 3 e multiplicados dão menos 4? Normalmente eu tento fazer pelo produto. Ó. Multiplicando dando 4, tem poucas possibilidades de número inteiro. Né? Se for tipo um número bonitinho, são poucas. Seria o 2 vezes 2. Não, 2 vezes menos 2, na verdade, né? Só que se eu somar vai dar 0, não daria o 3. E tem o 4 menos 1 ou menos 1 e 4. Se eu fizer menos 1 e 4, o produto dá isso e a soma menos 1 com 4 fica 3. Então pronto, essas são as raízes. Menos 1 e 4. Sabendo as raízes, aí a gente faz então, ó, pela fatoração, vem o A primeiro, então no nosso caso o A é o 2, então 2, que multiplica x menos uma raiz, ó, menos o menos 1 dá mais 1, né? Então ficaria x mais 1 vezes x menos a segunda raiz, x menos 4. Pronto. Essa é a fatoração desse trinômio aí do segundo grau. Beleza, gente? Então isso foi uma revisãozinha rápida aí dos principais tipos de fatoração que a gente pode ter. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, consultem outros vídeos e tal, mas não foge muito disso aqui. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Até mais, gente. Tchau pra vocês.